Boa tarde a todos, bem-vindos ao seminário na disciplina do tópico de observação da Terra, do curso de pós-graduação em computação aplicada do INPE. Hoje teremos a apresentação do professor Laericio Namikawa sobre the International Charter, Space and Major Disasters. Professor Namikawa é engenheiro eletrônico, maestrado em computação aplicada e doutor em geografia. Atualmente trabalha na divisão de processamento de imagens em la linha de geografia, geoinformática e sensoriamento remoto. Boa tarde, professor. Lembro que você tem aproximadamente 1 hora para a apresentação e, ao final, espaço para perguntas do participante. Obrigado. Obrigado pelo convite, fazer essa apresentação do Charter, né? Nós costumamos chamar aqui de o Charter, na verdade, devia ser a carta, né? Mas tudo bem, tradução em português seria a carta do feminino, a gente acaba falando aqui o Charter como sendo masculino, e a ideia aqui, então, é mostrar em linhas gerais o que é o Charter, principalmente para as pessoas envolvidas com o gerenciamento de desastres, né? É uma ferramenta bastante útil, bastante utilizada para a maior parte desses que a gente está chamando até de grandes desastres, tá? Então, existe os mecanismos de ativação do Charter e existe, então, toda uma infraestrutura própria para poder fazer proveito do que a gente está chamando aí de espaço, mas que hoje esse espaço, na verdade, está restrito às imagens de satélites de sensoriamento remoto. Tá? Existem algumas ideias até de ter um uso mais completo dessa palavra espaço, mas, por enquanto, são somente as imagens de satélite de observação da Terra. Não falo sensoriamento remoto porque existem os satélites meteorológicos também incluídos aqui. Então, eu vou começar, já foi feita a apresentação de quem sou eu aqui no INPE. Só acrescentar que eu sou membro também da Secretaria Executiva, então, do Charter, e como representante do INPE. Tá? Então, todas as agências que fazem parte do Charter, elas têm representação na Secretaria Executiva e no Conselho, e eu sou representante da Secretaria Executiva, junto agora com o Thales, que eu pedi ao Thales que entrasse também junto na Secretaria Executiva, porque é um trabalho que não pode ser interrompido, né? Então, na ausência de um, o outro tem que estar disponível. Clicando para baixo, pronto. Eu vou começar a minha apresentação usando as transparências padrão que existe lá no Charter. Então, o Charter, ele é como diz o nome, né, é uma carta de intenção. Tá? Ele não é uma organização, não tem uma estrutura, física, é uma estrutura lógica, é baseada em contribuições voluntárias dos membros da carta, né? Então, o que existe é uma carta de intenção. Quando a gente entra no Charter, você assina uma carta de intenção falando que você vai fazer algumas coisas, tem alguns compromissos lá naquela carta, mas como é uma carta de intenção, elas são todas feitas na base voluntária. Quem é que pode ser membro deste... Então, talvez separar em duas partes, né? O membro da carta, tá? Quem é que pode ser membro da carta? Operadores de satélite, tá? São agências, instituições que podem programar satélites para fazer aquisição de imagens. Porque está escrito aí que ela foi fundada depois do Congresso Unispace da ONU. Ô, Lécio. Oi. Só uma questão. Eu não estou vendo a sua tela. Vocês estão? Esqueci de compartilhar a tela, gente. Espera aí. A gente testou antes, mas tinha fechado o compartilhamento.
Agora sim. Agora sim. Perfeito. Então, eu vou voltar à primeira transparência, só para vocês, se vocês quiserem anotar aí o meu e-mail, para algum contato que vocês queiram mais tarde. Tá? Então, o que eu estava falando é que a ideia é que essas agências espaciais viram que os recursos, chamados recursos satelitários, né, as imagens de sensoramento remoto, poderiam ser úteis para a resposta aos desastres e para poder fazer um melhor uso, ou um uso mais otimizado, vamos dizer assim. Seria interessante, então, fazer uma união entre as agências para dar uma resposta conjunta aos desastres. Tá? Quando eu falo resposta aos desastres, isso implica naquele ciclo de desastres também. Né? Então, o gerenciamento de desastres tem vários ciclos. Então, se a gente começar do próprio desastre, a primeira coisa que você faz é a resposta ao desastre. Tá? Então, as ações imediatas para você socorrer as populações, fazer verificação de danos, algum tipo de planejamento ou de lições aprendidas daquele desastre também podem ser, então, feitas na fase de resposta ao desastre. E, na prática, o que acontece é que a gente não vai fazer aquisição de imagens muito tempo depois do desastre. Em princípio, acaba sendo alguma coisa assim de algumas semanas, no máximo um mês, de aquisição de imagens. A ideia aqui, então, é lógico, as imagens de satélite são fornecidas gratuitamente por essas agências. Além disso, a aquisição é priorizada e a entrega também é priorizada para ter uma entrega rápida desses dados. Tá? Então, tipicamente aqui, uma vez que a carta é acionada, as primeiras imagens podem chegar já em menos de 24 horas, ser adquiridas e entregues em menos de 24 horas. É lógico que, na maior parte das vezes, se a gente fizer um gráfico de distribuição de tempo de entrega, provavelmente vai estar aí entre 48 e 72 horas, alguma coisa assim, em média. É lógico que, dependendo do desastre, você vai ter uma entrega mais constante de dados que pode ser úteis. Tá? Então, são entregues tanto imagens adquiridas naquele momento, no momento posterior ao desastre, mas também são entregues imagens de arquivo, porque a maior parte dos produtos que são gerados na resposta ao desastre é uma comparação do efeito daquele desastre. Então, você precisa saber o antes e o depois. Então, as imagens de arquivo entram para te dar o dado do antes. Existe um processamento de dados para entregar a imagem num nível de processamento razoavelmente útil para o usuário. Tá? Então, uma imagem radar, por exemplo, ela é entregue, em geral, em formato GeoTIFF já, que pode ser facilmente visualizada pela maior parte dos usuários. É lógico que, se o usuário tiver capacidade, ele pode pegar o dado mais bruto também. Quem são os membros da Carta? Tá? Então, os membros da Carta são essas agências espaciais que estão aparecendo aí, do Canadá, Reino Unido, Alemanha, Rússia, Coreia, Japão, China, Índia, Emirados Árabes, França, Venezuela, Argentina, Brasil. E, além disso, né, nos Estados Unidos, entram a NOAA e o SGS. A NOAA, por causa dos satélites meteorológicos, e o SGS, porque eles não são os operadores, mas eles são os principais clientes de imagens de satélite. Eles são operadores de Landsat, né? Mas, tirando o Landsat, eles também são clientes preferenciais de imagens de alta resolução, do GeoEye, do WorldView. Então, eles entregam também, o SGS também entrega essas imagens de alta resolução. Na Europa, então, tem a Agência Espacial Europeia, a ESA, imagens de observação da Terra, e mais a EUMETSAT para os dados meteorológicos. A França e a Alemanha, eles têm a agência espacial deles, mas eles também têm contratos
com fornecedoras de imagem de alta resolução, então também são fornecidos os Pleiades, por exemplo, os spots pelos franceses, tá? E os alemães com o TerraSAR e alguns outros que eles têm prioridade de entrega. A China também tem algumas empresas privadas agora, mas ainda não entrou muito bem no esquema ainda precisa ser, se não me engano, não foi entregue nenhuma imagem ainda. E a Bielorrússia tá com a agência aprovada e, por causa do Covid, não foram feitas ainda algumas homologações, então eles participam de algumas reuniões já, mas eles ainda não estão integrados por causa dessa... precisa ter um site visit e fazer alguns testes todos para ver se eles estão habilitados a fazer parte. Alguns dos satélites, né, tem coisas aqui que eu até dei uma acrescentada de alguns fornecedores aqui, né? Alguns satélites dessas agências que estão disponibilizados, né? Então, o Kines, por exemplo, que eu falei do Pleiades e do Spot, os chineses com várias coisas aí. O Cibers 4, na verdade, está sobrando ali, né? Quem dá Cibers 4, apesar de fazer junto com o INPE, é o INPE que fornece para o esquema do charter. Os argentinos com o radar deles, Salcom, os canadenses com o RadarSat, né? Na verdade, esse aí já é a segunda geração do RadarSat, né? Que é o Constellation Mission. O DLR, que são os alemães com o TerraSAR. Os ingleses, a ESA, Elmetsat, indianos, INPE, JAXA, os coreanos, né? NOAA, Roscosmos, que são os russos, Emirados Árabes e o SGS. Vocês podem ver aí que também tem um Planet, tá? Então, o Planet também fornece imagens dentro desse esquema, assim como o ICI e o Satellogic. Então, o Planet tem as imagens óticas, o ICI tem as imagens de radar e o Satellogic também são imagens óticas. Que tipo de desastres que são apoiados, né? São apoiados, então, a resposta a que tipo de desastres? Os eventos naturais e os eventos artificiais ou antrópicos, ou feitos pelo homem, principalmente derramamento de óleo e acidentes industriais. Então, rompimento de barragem, por exemplo, a gente entra ali como sendo acidente industrial. Não entra aqui desastres do tipo que a gente chama de slow onset, né? Desastres de longo início ou longa duração, tipicamente seca. Tá? Então, eventos de seca não entram aqui e não entram também desastres devido a conflitos, a guerras, por exemplo. O esquema do charter, então, tem que ter um usuário, alguém que vá solicitar as imagens de satélite. Quem é que pode solicitar as imagens de satélite? São os que a gente chama de usuários autorizados. Tá? Então, estes são usuários homologados para acionar o charter. Eles podem acionar o charter para os próprios países ou até para outros países que não tenham quem possa fazer esse trabalho para eles. Tá? Então, sei lá, o Brasil pode acionar o charter, sei lá, está ali em cima, Guiana ou Suriname, por exemplo. Tá? Ou pode acionar também, como é o caso que a gente fez também, para Moçambique ou para Angola, que não estão nesse mapa de usuários autorizados. Na verdade, esse mapa aí está desatualizado, eu tenho outro mapa mais na frente, um pouco mais atualizado. Além dos usuários autorizados normais, a gente tem também a cooperação com o Copérnicos, né? Então, vários dos países que estão pintados aqui como sendo de usuário autorizado, na verdade, eles entram pelo esquema da comunidade Comissão Europeia, né? O European Commission. E mais também aqui na Ásia, não estão pintados, mas também tem lá o Sentinel Asia, que faz um papel parecido com o Copérnicos, e eles também acionam
para alguns países lá da Ásia. Não é só o sudoeste asiático, o sudoeste asiático, mas chega ali até o Oriente Médio. Então, esses usuários autorizados têm que ser autoridades nacionais de gerenciamento de desastres, ou que estejam sido delegados, né, pelo país para ter esse papel. Deve ser capaz, então, de fazer o download dos mapas produzidos e usá-los, né? E precisa ser capaz, então, de submeter a requisição de ativação em inglês. Existem alguns mecanismos de ativação da carta aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas é basicamente o que eu falei. Usuário autorizado para o país dele, usuário autorizado para outro país, ou também agências das Nações Unidas. UNITAR, que é o de treinamento, e o NOSAT, que é o de uso de satélite, faz parte do NOSA, né, que é o uso do espaço para fins pacíficos. O NOSA e o UNITAR, eles podem fazer também pedidos para a Cruz Vermelha e para o Crescente Vermelho também, para o Crescente Vermelho também. E é o que eu tinha falado lá do Sentinel-Asia e do Copérnicus, podem ativar a carta. Eu não gosto de transparência com muita animação, mas aqui, vamos seguir aqui. Então, qual que é o ciclo de resposta a um desastre? Acontece o desastre, o usuário autorizado faz a requisição. Essa requisição, então, na verdade, o usuário final pode fazer a requisição para o usuário autorizado, né? O usuário final, no caso do Brasil, por exemplo, poderia ser a Defesa Civil do Estado de São Paulo, fazendo uma requisição, então, para o Senad, que ele seria representando a Defesa Civil Nacional. Tá? Este usuário autorizado, então, vai preencher um formulário que vai ser analisado por um operador do sistema. Ops, eu fui para o outro lado. E esse operador do sistema, uma vez que verifica que o autorizado é quem ele fala que vai ativar, então, um chamado para o ECO, né? Emergency On Call Officer. Então, esse officer ele vai ser a pessoa que vai fazer o pedido das imagens. Dependendo, então, do tipo de desastre que aconteceu, ele vai fazer pedidos de imagem, em termos de se é radar, se é imagem de alta resolução, média resolução, e esses pedidos, então, são mandados para as agências, né, para os mission planners das agências. Tá? Esses mission planners, então, é que vão fazer o tasking dos satélites para fazer aquelas aquisições. Tá? A Secretaria Executiva aqui, ela está gerenciando ou está... como é que fala? Esqueci o nome certo para isso. Ele está supervisionando todas essas atividades aqui e tem que interferir se der alguma coisa errada ou se tiver alguma dúvida dentro desse esquema. Além disso, a Secretaria Executiva, na verdade, né, nomeia um gerente de projeto, tá? O gerente de projeto de resposta a esse desastre. E esse gerente de projeto, então, é que faz toda a comunicação entre as imagens que são planejadas, as imagens que são providas, entrega essas imagens para os usuários autorizados ou informa e entrega também isso para o usuário final. Essa entrega de mapas, ele pode fazer uso, então, dos VAPs, né? São as pessoas ou os organismos que vão transformar as imagens em produtos. E, tipicamente, produtos aqui são mapas, mas também, hoje em dia, pode ser dados vetoriais interpretados em cima das imagens, que vão ser colocados, então, para o usuário final poder fazer seu planejamento de resposta àquele desastre. Tá? Tá aqui o VAP, entrou aqui no meio do caminho. E o produto final, então, é entregue para o usuário final. Tipos de desastres que foram atendidos pela carta desde 2000, quando começou, até hoje.
tá? Eu vou passar direto para... Não vou ficar lendo a tabela aqui, mas porque tem os gráficos lá para frente. Os lugares onde aconteceram esses desastres, vocês estão vendo a transparência até a parte de baixo com a legenda, né? Eu acho. Tá. A minha tela que estava meio fora. Aqui, então, dá para ver que no Brasil teve vários desastres. A maior parte desses nossos desastres são de inundação, tá? E os eventos de rompimento de barragem, que é o que está em cinza aqui como sendo de Oder. Tá? Existem também, interessante, aqui no Oder, né, alguns no meio do mar. Esses tipicamente são o quê? Desaparecimento de aviões ou de navio. Então, a gente teve Argentina, né, com submarino, o Chile teve um avião que caiu aqui, tudo isso bem recente, uns 2, 3 anos para cá. E um navio da Coreia que saiu aqui de Porto Alegre, do Rio Grande, na verdade, né? E estava indo em direção à Coreia, por isso que acabou ficando aqui no meio do Oceano Atlântico. Ele sumiu. Esse aqui também nunca foi encontrado. Os pretinhos aqui são derramamentos de óleo, tá? Então, isso aqui é derramamento de óleo nas Ilhas Galápagos, e aqui já dá também para ver a concentração de eventos de furacão aqui no Caribe, na costa leste dos Estados Unidos e do México, além dos aqui na região também do Pacífico e na Índia, tá? Ciclones, Madagascar também, e as inundações mais ou menos acontecendo no resto do mundo, mas os terremotos ao longo das linhas de falhas, de ocorrências de terremotos mais comuns aqui. Tá? Fire incêndios florestais. Tá? Então, aqui na Bolívia, Paraguai, tá? Estados Unidos, Rússia, tem vários eventos. Se esse mapa tivesse atualizado com esse ano, tem vários pontos vermelhos aqui já esse ano. Austrália. Então, essa é a localização então, dos grandes desastres que foram atingidos pela carta. Até quase um ano atrás já, hoje são quase 700 ativações, tem mais de 700 ativações, desculpa. E aqui, ativações por ano, mantendo uma média aí de mais ou menos 1 por semana. Esse é o gráfico que eu falei, né, da distribuição. A maior parte, então, é de inundações. Isso aqui inclui algumas coisas dos furacões também. Tá? Então, os furacões, na verdade, os ciclones, né? Ciclone, furacão, tufão, está tudo aqui nessa categoria. Terremotos, as queimadas, né? Deslizamento de terra, vulcão, derramamento de óleo. E esse daqui é para o ano passado. Tá? Distribuição por ano também, sempre muito de inundações. Dessa transparência aqui, o que interessa bastante é a questão dos usuários autorizados. Tá? Então, tem 28 usuários autorizados. Esse programa, então, foi começado em 2012, e esse daqui, então, é a lista dos países de usuários autorizados. Tá? Então, os países da Europa estão todos marcadinhos aqui. O México e a Tailândia provavelmente já estão finalizados, mas esse mapa não está atualizado. E tem alguns outros países da África aqui, como a África do Sul, por exemplo, que também estão na fase de entrar na carta. Então, tem uma cobertura razoavelmente completa aqui das dos usuários autorizados. Vários países na África ainda não, mas eles são bastante ativados pelos organismos da ONU, né? Porque, em geral, o que acontece é que existe alguma missão da ONU nesses países, e essas missões, então, pedem apoio para o UNITAR ou para o outro lá, para o NOSA lá. Tá? E aí ele acaba fazendo o meio de campo aqui para esses países. Aqui é só uma informação de como se tornar usuário autorizado. Eu imagino que a gente não tem gente desses outros países que estão em cinza, né? Então,
não vale muito a pena perder muito tempo com isso, mas basicamente você faz um pedido e com esse pedido é analisado e é feito, então, um pequeno treinamento para a pessoa poder se tornar um usuário autorizado. Uma coisa que eu não falei, eu prefiro, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, não algum ponto polêmico, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa assim, vocês podem dar uma interrompida também, tá? Eu vou partir, então, agora para o que o INPE tem feito, então, dentro do Charter. Tá? A gente tem 2 páginas colocadas aqui no site da OBT, né, que a OBT acabou, mas o nome ainda continua ali, então, alguma hora isso vai mudar, mas, por enquanto, nesses 2 links, você tem, então, uma explicação sobre o que é o Charter, e no outro link a gente tem as imagens, alguns exemplos das imagens que foram fornecidos, e os mapas também para cada um dos anos, né? Então, desde 2018, a gente tem provido imagens. Aqui está atualizado só até abril. A gente tem imagens colocadas segunda-feira, não, semana passada, acho que segunda-feira, eu não lembro se eu coloquei, não, acho que foi na segunda-feira eu coloquei uma imagem também já. Então, tem imagens de julho aqui que estão faltando atualizar nessa transparência. A primeira imagem, então, foi no evento de inundação na Venezuela. Em 2018, então, foram usadas 4 imagens para gerar um produto. Em 2019, 56 imagens foram usadas em 16 produtos. E em 2020, 73 imagens Cibers 4 e 24A, que foram usadas em 9 produtos. Tá? Exemplo aqui, então, da imagem da Venezuela, e aqui embaixo o exemplo da imagem pelo nome aqui agora, Sentinel-Asia. Essa imagem aqui é na Ásia, tá? Eu acho que é na Índia mesmo, se eu não me engano. Ou era no Japão? Não, isso aqui é no Japão, desculpe. Essas imagens aqui são do Japão. Esse ano, então, em 2021, a gente atendeu vários pedidos de imagens, vários na Rússia, eu coloquei só uma vez aqui, na Bolívia, que é essa imagem aqui do lado, que está no canto superior direito, Marrocos, Eswatini, que é não sei se todo mundo sabe, mas é um país que fica dentro da África do Sul, tinha um outro nome, eles mudaram, Suazilândia, chamava Suazilândia antes, no Chile, Indonésia, Timor-Leste, Rússia, Somália, Sri Lanka, Luxemburgo e Suíça. Então, essa imagem verdinha aqui é de queimadas na Rússia, inundação aqui em Luxemburgo, tem um pedaço de Luxemburgo aparecendo aqui, se eu não me engano, se é em cima e embaixo, mas essa última inundação da semana passada, semana retrasada, né, dá para ver aqui os rios que correm aqui para a Holanda, todos eles bastante cheios. Aqui é uma parte da Bélgica, divisa também, entrando aqui na Holanda, então dá para ver alguma dessas imagens. Poderia ter separado melhor uma dessas para vocês verem. Depois, se a gente tiver tempo, eu tento mostrar essas imagens melhor. A ativação aqui de Sri Lanka, na verdade, teve 2 ativações, uma com inundação e outra ativado logo em seguida também para aquele derramamento de óleo do cargueiro que pegou fogo e ele ficou e ele afundou. Eles não ativaram a carta logo que o navio pegou fogo, mas bem mais para frente. E aqui aproveitei só para colocar o exemplo da imagem. Nesse caso aqui é o Cibers 4, que tem a câmera PAN de 5 metros e a multispectral de 10 metros. Tá? Então, a imagem da esquerda é a PAN de 5 metros, a do meio é a multispectral de 10 metros de resolução e a imagem da direita é a combinação dessas duas, usando a ferramenta lá do TerraView. Tá?
Uma coisa que dá para notar aqui é que, como essas imagens são de lugares distantes do Brasil, a gente não tem um registro entre essas bandas da multispectral. Então, dá para ver aqui, por exemplo, que o navio de apoio está aqui. Tá? Só contar aqui a história. O navio afundado está nessa... Vocês estão vendo o cursor, né? O navio afundado está aqui nessa mancha maior. E essas partes mais claras é o óleo que, na superfície do mar, acaba criando pixels mais claros, né? A gente fala aqui que a reflectância está mais alta porque o óleo vai refletir melhor a luz do sol do que a própria água do mar. Então, esta mancha aqui é típica de derramamento de óleo. O navio já afundou, não tem mais nenhuma visualização aqui mostrando que o cargueiro está aqui. Esse objeto mais claro é uma embarcação, provavelmente é uma embarcação de apoio que está verificando aqui o que está acontecendo nessa região. Dá para ver que essa imagem na multispectral, que essa embarcação de apoio, as cores estão todas separadas. Então, a gente precisa fazer aqui um registro entre bandas primeiro e depois fazer a combinação com a multispectral aqui de 5 metros a pancromática de 5 metros do Sibers 4. Essa imagem, então, a gente, vamos dizer, a gente como fornecedor de imagens não é obrigado a entregar uma imagem bonitinha como essa daqui da direita. Mas a experiência, né? Eu já trabalhei como Project Manager, você tem muitas imagens para você escolher, você tem pouco tempo para processar essas imagens, então quanto melhor processado ou recortado ou menos trabalho você tiver, melhor para você. Então, eu criei essa imagem e, na verdade, eu postei para o Charter essa imagem aqui. E, por causa disso, né, a NOAA, está aqui o logo da NOAA, a NOAA foi o VAP desse chamado, um dos VAPs desse chamado, né? Então, o VAP, só para lembrar, é o agregador de valor ao produto, o produto, nesse caso, sendo a imagem fusionada, tá? Pegou a imagem e criou esse mapa aqui, né? Mostrando, então, que ainda tinha um rastro de óleo naquele navio que tinha afundado. Inclusive, né, depois, no Twitter, apareceu um comentário de um usuário falando, mas como mostrando que o governo de Sri Lanka tinha falado que não tinha óleo sendo derramado do navio, enquanto que na imagem, né, para a mesma data, estava mostrando, então, esse rastro de óleo, mostrando que estava, sim, sendo derramado óleo ainda. Tá? Além disso, vocês podem ver aqui, tem uma mancha azulada próximo a esse ponto verde, que é a posição de onde o óleo está saindo. Essa manchinha azul, nessa composição, em geral, indica o quê? Fumaça. Tá? Então, alguma parte desse navio ainda está do lado de fora do mar e está, entre aspas, queimando. Alguma fumacinha ainda está saindo. E, inclusive, eu coloquei a imagem lá no Twitter e um dos usuários, mas como tem fumaça se o navio está afundado? Boa pergunta. Não, tinha que tirar a foto lá para ver o que está acontecendo. Mas esse azul aqui é típico de uma assinatura de fumaça saindo desse lugar. Vocês podem notar que as nuvens são branquinhas, né? Isso daqui que está do lado é uma nuvenzinha e ela está branquinha. Se está azulado é porque é nuvem, é fumaça. Tá? Então, valeu a pena trabalhar nessa imagem, né? E foi útil para várias coisas, inclusive para mostrar, então, que o óleo continuava sendo derramado e que tem alguma coisa queimando. Que são detalhes, por exemplo, que você não enxerga tão bem aqui nessas duas imagens. Né? Você só enxerga bem esses detalhes porque você faz a combinação dessas imagens todas aí. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as atividades que a gente faz quando recebe um chamado. Tá? Então, o usuário autorizado, né, faz uma requisição, preenche um formulário, essa requisição vira uma requisição para os produtores de imagem, e aí a gente vai
fazer a nossa programação e fazer o upload das imagens adquiridas. O exemplo, então, aqui de um formulário de usuário autorizado, está pequenininho aqui, eu vou dar uma lida aqui só para vocês poderem ver. Tá? Então, primeira coisa é ter uma identificação do chamado, né, com um número, o dia e a hora em que o chamado foi criado, quem criou esse chamado, né? Então, o usuário autorizado aqui, esse daqui é um chamado para uma daquelas queimadas lá na Rússia. Tá? Então, é o Ministério de Defesa Civil, Emergências e Eliminação de alguma coisa natural aqui, de riscos naturais, alguma coisa assim. Tá? Esse ministério, então, a gente conhece aqui, na verdade, como o Emercom, tá? É a Defesa Civil lá da Rússia. Se você está fazendo pedido para alguém, quem que é esse alguém? E aqui o tipo de desastre. Desculpe, não é de queimada aqui. Esse daqui é um outro chamado, que é de flash flood, de inundação. Né? A gente tem a separação, né? Enxurrada, flash flood seria mais apropriado usar o termo enxurrada. Eu sempre me confundo com esses termos, mas quem for trabalhar com isso, ou quem for falar disso, é bom ter os termos bem gravados, diferenças entre enxurrada, inundação, enchente. Aqui é o região geográfica onde você quer as imagens, e aqui são os polígonos que você pode desenhar, indicando, então, no mapa onde você está esperando receber as imagens. Tá? E sai também, então, um KML que você pode fazer o download também. O evento, né, a data do evento, que é diferente da data quando o pedido foi realizado. Então, a enchente foi no dia 20, mas o pedido só saiu, por exemplo, no dia 21. Tá? Informações adicionais. Tá? Essas informações adicionais e todo esse evento, então, a Secretaria Executiva analisa para ver se é um major disaster. Né? Então, se não for um grande desastre, a gente fala, não, o alcance é muito local e nossas imagens não beneficiariam esse chamado. Uma vez que esse pedido é validado, né, então o ECHO ele vai gerar os pedidos para cada um dos fornecedores de imagem, que no nosso caso, então, chega aqui no e-mail do orderdesk@imp, e que recebe um pedido como esse daqui. Tá? Além do KML, ele fala aqui que ele quer receber imagens do Cibers 4A, sensor WPM, resolução de 2 metros, e, além disso, também as imagens arquivadas. Esse pedido, então, é analisado pela coordenação de rastreio e controle, para verificar, então, quando que tem uma passagem do satélite que pode atender esse pedido. Tá? Então, aqui estão duas plotagens de quando esses pedidos podem ser atendidos, tá? Com ID 1, 2, 3 e 4 de cada um daqueles KMLs. E a gente vai, então... na verdade, aqui é um do Cibers 4 e um outro do Cibers 4A. A gente vai analisar isso e, feito essa análise, né, entre a Secretaria Executiva e o Centro de Controle e Rastreio, define uma programação, e essa programação, então, é enviada para o Centro de Controle, envia essa programação, então, para o satélite, que vai ser, então, o quê? Nesse exemplo aqui, por exemplo, uma gravação de uma imagem sobre Marrocos. Aqui ficou faltando o horário, né? Horário inicial, horário final, acabou ficando bem espremidinho aqui, não aparece. Então, entre o horário inicial e o final, o gravador de bordo do satélite vai ser ativado. No caso do Cibers 4, o satélite pode dar uma guinada, né? Então ele vai virar para o lado e enxergar 6 graus para fora do que a gente chama de nadir. Isso vai ser gravado e vai ser feito o playback depois na próxima passagem sobre Cuiabá, que é onde fica a nossa estação de recepção. Uma vez que a estação de recepção... desculpe, antes disso, a gente também
informa o charter e o gerente de programa que vai ser feita essa aquisição através dessas telinhas aqui. E, se tiver imagem de arquivo, a gente também pega a imagem de arquivo e também fornece para o charter. Uma vez que as imagens são adquiridas e processadas, recebidas na estação de Cuiabá e processadas e disponibilizadas em formato GeoTIFF, elas vão ser informadas e, no nosso caso aqui, a gente dá uma olhada primeiro, por exemplo, para ver se a imagem não tem nuvem, se ela cobre a região de interesse, e se ela cobrir a região de interesse, fazer um preparo básico, por exemplo, como por exemplo, fazer a composição dessa imagem de 4 bandas e uma imagem, uma imagem só. Tá? Essa imagem, então, eu fiz um recorte e fiz a composição dessa imagem e, depois disso, então, é feito o upload aqui. Tá? Uma coisa que eu não falei, a ESA, Agência Espacial Europeia, ela provê esse sistema computacional que a gente chama de COS-2, né, que é o Charter Operating System, né, é o sistema operacional da carta, que tem, então, toda essa parte de fazer o gerenciamento dos pedidos, o gerenciamento das imagens que você coloca lá e o gerenciamento dos produtos. Tá? Então, eu estou mostrando aqui só aonde a gente faz, então, o upload da imagem já preparada aqui no INPE. Uma vez feito isso, né, então feito o upload, o gerente de programa vai pegar essa imagem, vai distribuir para quem queira, que ele acha que pode gerar o produto para ele, e esse produto gerado, então, pode ser colocado de volta no site da carta. Tá? Não é obrigado a colocar no site da carta. Então, aquela estatística que a gente faz de quantos produtos foram utilizados não necessariamente reflete pelo número de produtos de valor agregado colocados no site da carta. Além disso, né, mesmo que não seja produzida uma carta, o dado pode ter sido útil para alguma coisa. Né? Então, não dá para saber até que ponto que as nossas imagens são utilizadas. No caso da Bolívia, eles utilizaram, então, 2 imagens do Cibers 4A para mostrar, então, onde aconteceu a enxurrada. Eu vou... Será que era só isso? Já acabou? Já acabou. Vou deixar aqui a última transparência. Continua aí ainda, né? Na tela? No, professor, no está compartilhando la tela. Eu vou deixar compartilhado aqui só para... ficar alguma coisa. Agora sim. Tá, então era isso que eu tinha para apresentar. Perfeito. Muito obrigado por la apresentação. Muito interessante o programa, Charter. Agora abrimos um espaço para dúvidas ou perguntas dos participantes. Clécio, bem, obrigado aí de novo pela sua disponibilidade para dar essa palestra. E eu já vi essa apresentação algumas vezes, né? É muito interessante, né? Um projeto realmente, um projeto muito importante. E eu anotei aqui umas dúvidas. Sim. A gente está começando uma colaboração muito boa, fortalecendo, né? Não começando, com o pessoal do Uruguai, né? Inclusive o Johan Aguiai é de lá mesmo, da UTEC. E quando você mostrou aquelas agências lá no início, tem algum representante do Uruguai? Como é que é essa questão aqui na América do Sul? Então, como agência membro da Carta, a gente tem somente a Argentina e a Venezuela. Tá?
onde mais que a gente sabe que tem países com capacidade de fazer programação de aquisição de imagens. O Chile tem e a Bolívia também tem. O Peru também parece que tem. Eu não sei até que ponto que essas coisas são realmente operacionais também, né? Mas, por exemplo, o que o usuário que a gente está mais interessado aqui, na verdade, é a história do usuário autorizado. Tá? Então, sendo o usuário autorizado, você tem, então, a prerrogativa de poder fazer a ativação da carta. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, você pode ver que o Uruguai já tem um usuário autorizado aqui no Uruguai. Eu posso até dar 2 segundinhos aqui, que eu estou com o site da carta aberto. Seria ótimo. Deixa eu ver aqui só qual o nome da agência, né? Deixa eu ver aqui, documentação. Tem um site aqui no... Só que agora a rede parece que ficou meio lenta, mas tudo bem. Deixa eu mandar procurar aqui. Uruguai. Que é Sinai. Conhece, Johan? Sinai. No, Sinai, no. Não conosco? Sinai com S ou com C? S. Deixa eu colocar aqui. Põe no chat, por favor. Tá. Que acho que é uma informação importante, né? Até para aquele nosso projeto lá. Tá bom. Esperando aqui para fazer o download desse aparecer aqui. Deixa eu ver quanto tempo vai demorar aqui para fazer. Não, são 21K só. Abre. Word, agora eu tenho que esperar o Word abrir. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Quais são os requisitos para ser um membro da International Charter? Para ser membro da Carta como fornecedora de imagens, que tenha a capacidade de fazer a programação das imagens de satélite, né? Então, você tem que ter acesso aos satélites. Não sei onde é que foi parar o meu documento aqui. Tá? Para você ser usuário... ele está atrás aqui, por isso que não está aparecendo. Para ser usuário autorizado, você tem que ser a Agência Nacional de Resposta a Desastre. Tá? Então, Sinai aqui, ó, deixa eu copiar aqui e colocar no chat. Cadê o chat? Cadê o chat? Cadê o chat? Onde é que foi parar os... Agora não estou achando o meu íconezinho aqui de colocar o chat. Apareceu, estava ali em cima. Por isso que eu tinha colocado separado. Não, eu vou ser chat. Antes, share. Quantos meninos começam a ficar perigoso? Cadê o share? Não estou vendo o share aqui. Será que porque está sharing screen? Não deve ser, né? Quer tentar parar o compartilhamento, colocar no chat e depois voltar? Será? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu ativar a janela aqui, o meu problema é que como eu tenho
como tem 3 telas separadas aqui, ele pode ter qualquer uma delas aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Eu vou compartilhar a tela com... ok. Pronto. Apareceu? Sim. Apareceu? Sinai. Ok. Sinai. Está aqui. Sinai, Sistema Nacional de Emergências. Esse é o Sistema Nacional de Emergências. Sim. Eu conozco um pouquinho sobre ele aqui, sobre esse sistema. Sim, eu acho que se eu procurar aqui, eu vou achar também. Aqui tem a pessoa de contato, se não mudou ainda, se você quiser... Oh, desculpa, você não está vendo essa tela também. Deixa eu voltar para... Tá bom, sim. Aqui essa tela aqui. Eu vou compartilhar a minha... Vou compartilhar a minha janela, não, a tela, em vez de compartilhar a janela, que aí eu posso colocar aqui e vocês podem ver. Está vendo aqui esse documento agora? Sim, o e-mail tá pequenininho, né? Não sei se o Johan consegue ver. Vou ver se tem um outro documento melhor aqui. Espera aí que esse documento, acho que... Vou fazer uma bagunça aqui com as minhas telas. Sinai, User Registration Form, User Registration... Cadê você agora? Deixa eu ver se tem um outro nome aqui. Esse aqui é um formulário que a pessoa tem que preencher para pedir para ser usuário autorizado. Tá? Então, essa parte de cima é a parte... não, isso aqui é só... as informações... Não é isso daqui. Mas qualquer coisa a gente pode ver depois também. Sim, mas sim. Essa informação seria muito boa. O Johan, né? Se você precisar, Johan, depois eu procuro melhor e mando para você, tá? Você me manda um e-mail que aí eu passo informação para você. Ótimo. Tá bom? Ótimo, muito bem. Obrigado. E aí, esse usuário autorizado, ele é uma agência ligada ao governo. Esse usuário autorizado é uma agência ligada ao governo. Tipicamente, a gente está falando de defesa civil. Tá? Então, é a defesa civil do país que é o usuário autorizado. No nosso caso, aqui no Brasil, o usuário autorizado é o SENAD. Porque, vamos dizer, o SENAD seria o usuário mais próximo à defesa civil, dentro da defesa civil, vamos dizer. Nacional. Seria provavelmente, se você pegasse o usuário autorizado como sendo a própria... É secretaria hoje, né? A Secretaria de Defesa Civil. Se você pegasse a Secretaria de Defesa Civil, estaria muito perdido lá dentro. De qualquer modo, você teria uma pessoa de contato dentro da Secretaria de Defesa Civil. Então, a solução Senad é muito boa para a gente. Inclusive, não sei se você sabe, mas até para informação para os outros, o que nós combinamos entre Semadem e Senad é que, se caso o Semadem quisesse fazer alguma ativação do charter, era só pedir para o Senad para ativar o charter via Senad. Não sabia. Então, é bom saber. Porque, em geral, o Senad não está ligando para incêndios florestais, né? Para as queimadas, não tá interessado em queimadas. Não é um evento da Defesa Civil. Mas aí, para o Semadem, pode ser um evento interessante, principalmente nas coisas que as pessoas trabalham aí, a própria Liana, né? Em termos de inundação, enxurrada, provavelmente o Senad já vai estar mais antenado com as necessidades, por exemplo, do Semadem. Mas o Semadem, por exemplo, pode estar interessado em algum estudo de caso, mas aí tem que ser na hora que acontece aquele evento. E aí poderia ser interessante também para o Semadem para fazer algum estudo de caso, mas aí tem que ser para fazer lições aprendidas, por exemplo, para ver se o mapa de risco está adequado, se não está adequado, né? Então, seriam algumas alternativas que eu acho que o Semadem podia explorar um pouco mais
o fato do SENAD ser usuário autorizado. Uhum. E aí, quantitativamente, há algum critério de tamanho mínimo do evento para que a gente possa ativar, solicitar, né? Não, depende muito do evento ou da situação, vamos dizer assim. Já teve caso, né? Porque todos os pedidos acabam sendo discutidos na Secretaria Executiva, a não ser que o usuário autorizado já tenha contato com a Secretaria Executiva daquele país e já pediu concordando. Então, não precisa ter uma discussão, mas todos os pedidos passam pela Secretaria Executiva. Então, as pessoas da Secretaria Executiva falam, não, é relevante? Não, não é relevante. Acho que a gente não deve atender esse pedido. Então, teve casos, por exemplo, aqui, eu acho que é na Colômbia, inclusive, que como eles tinham acabado de se tornar usuários autorizados, fizeram um pedido que aparentemente o desastre era pequeno ou talvez não fosse atender muito bem. Mas a gente achou por bem, não, vamos atender esse pedido para poderem se acostumar e ver que a gente funciona, né? Esse evento da Bolívia mesmo, que está aí no... Acho que tinha aqui, né? Acho que tinha uma melhorzinha da Bolívia. Não tinha. Só esse do cantinho aqui mesmo. Ah, não, tá aqui. Tá. Esse evento da Bolívia teve ali duas enxurradas, né? E inundou e tirou uma população que estava, se eu não me engano, aqui, umas barracas de rua que foram estragadas. É uma coisa relativamente pequena, mas todo mundo falou, não, acho que tudo bem, a gente pode aceitar esse pedido. E em geral, a gente tem problemas com quando desaparece o avião da Malaysia lá na... Onde é que você vai procurar esse avião? Você vai tem que fazer uma imagem de alta resolução, né? Numa região no mar que você não sabe onde que é. Então, a gente fala, mesmo que seja um evento grande, a gente não tem como resolver, né? Então, a maior parte desses incêndios florestais, a gente, quando vai atingir cidades, esse tipo de coisa, a gente aceita. Vários desses incêndios na Europa a gente não faz porque o próprio Copérnicos já acaba pegando vários desses. Você vê, incêndios florestais aqui na América do Sul, naquele mapa de ativações, na Bolívia, na Argentina, Paraguai, são todos eventos, né, que são bastante fácil de ser aceito. A gente fez algumas inundações com o SENAD, né, logo que o SENAD virou usuário autorizado, ou logo que a gente começou a trabalhar mais fortemente no Sharp, aquelas inundações anuais, por exemplo, que tem lá em Porto Velho, não sei o quê. Então, Manaus esse ano está bem alto, mas não foi pedido uma imagem lá de satélite que poderia até fazer uma de alta resolução para mostrar até onde que está o alcance daquelas cheias, né? Deslizamentos de terra, por exemplo, onde você atinge meia dúzia de casas, talvez não fosse tanto o caso, mas se você tem uma encosta grande escorrendo, por exemplo, pode ser um caso interessante. Uhum. Sim. Então, professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Quando isso daí só ocorre, você só pede essa solicitação depois que ocorre o evento ou você pode ser algo mais preventivo? Você pede de uma área que já tem historicamente um procedimento, assim, um desastre. Você também consegue ter, por exemplo, fazer uma investigação prévia sobre isso ou ele necessita do negócio já acontecer? Na verdade, o que você falou, a gente não faz. O que a gente faz vai chegar um furacão e vai inundar naquele lugar daqui a 24 horas. Então, você pode ativar o chamado antes de acontecer o desastre para fazer a aquisição do desastre, mas não para fazer a prévia daquele lugar, né? Porque isso é uma das coisas que eu acho que era essencial e a gente devia praticar um pouco mais aqui no Brasil, inclusive, talvez, de novo, né, pegando o pé do CEMADEM e a capacidade que o INPE tem de programar essas imagens de satélite,
vários dessas áreas de risco, sei lá, poderia ter uma análise antes da temporada de chuva, fazer uma imagem de alta resolução daquela área para ver se os mapas estão atuais ou não, né? Se tem uma ocupação nova naquela área, se porventura fizeram alguma obra civil que pode impedir a água de escorrer da mesma maneira, né? Então, poderia se pensar em alguma coisa assim, mas o Charter não faz isso, ele não faz imagens de antes do evento. Você pode ativar ele antes do evento, mas é para imagens pós-evento. Entendi. Ok. Profesor, tenemos una pregunta en el chat de Marceli. Marceli. Eu não achei minha tela de chat aqui, se você puder ler para mim. Ok. Eu fiquei com uma dúvida sobre a programação de aquisição das imagens. Por exemplo, se uma Secretaria de Defesa Civil faz a requisição de um determinado desastre, o INPE pode atender este chamado com buscas em imagens já capturadas, imagens históricas, que abrangem da área de interesse ou, em todos os casos, é feita uma programação da captura de um satélite a partir de data atual. Muito obrigada pela palestra. Então, o que a gente faz são as duas coisas. Quando chega um pedido, então, como eu mostrei naquela... Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Como está nessa transparência, quando a carta aceita um chamado e o ECO faz a programação, faz o pedido das imagens de satélite, ele tem duas partes aqui, ó. Um para planejar e outro para dado arquivado. Então, o planning é o que vai ser adquirido a partir da data do desastre. E o arquivado é a imagem anterior ao desastre. E aqui você pode ver que tem duas opções, ou a imagem mais recente, ou a imagem da mesma estação do ano. Então, se é um evento de inundação, por exemplo, você quer saber qual que é a cota altura média da água naquela época do ano, se está muito acima ou muito abaixo do que você já tem. Ou se a área já estava muito seca porque é um incêndio em cima de uma área seca, ou se já teve um incêndio naquela mesma época do ano, naquele lugar. Ou a mais recente, que seria a mais comum. Eu quero saber exatamente o que tinha uma semana atrás e como está a situação hoje, logo depois do desastre. Então, uma semana atrás, por exemplo, pegando o caso da Bolívia, uma semana atrás tinha uma rua cheia de barracas de camelôs. Depois do desastre, não tem mais as barracas de camelô. Alguém vai ter que fazer alguma coisa em relação àquelas barraquinhas. Ou você tinha um monte de uma área com bastante árvore e as árvores foram derrubadas, por exemplo, por causa de um tornado, ou casas que foram destelhadas, né? Então, você precisa da imagem do antes e do depois. Então, são feitas as duas coisas. Entrega a imagem do antes do evento e entrega a imagem depois do evento, se for feito o pedido dessa maneira. Em geral, o pedido é feito dessa maneira, com a imagem do antes para poder fazer a comparação. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bom, no tenemos más preguntas, profesor. Muy obrigado nuevamente por la presentación. Apareceu alguma pergunta? Não, foi só um comentário. Eu aproveito e peço para os alunos registrarem aqui o nome, né, e mestrado, doutorado, para a gente contabilizar a presença. Bem, última pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aproveitem. Professor, eu não vou conseguir ligar a câmera porque ela não está funcionando, mas
teve um vazamento de óleo no início, acho, do ano passado, no litoral do Brasil. Nesse caso, o charter foi usado para fazer esse Então, acompanhamento? você está falando do derramamento de óleo em final de agosto de 2019, né? A gente trabalhou muito Isso. nesse evento e, inclusive, eu acabei dando até uma entrevista no Globo News, que foi exatamente essa pergunta que fizeram: por que não foi ativado o charter? Tá? O problema é a mesma coisa, né? O que aconteceu naquele evento, isso é o que a gente continua trabalhando nele, tem um projeto para ver as coisas dele, mas o que aconteceu no evento, do meu ponto de vista, pode ter algumas coisas erradas nessa minha análise, é que começaram a aparecer, então, fragmentos pequenos de óleo no litoral da Paraíba, em alguns lugares. Não era uma quantidade expressiva, tanto é que, vamos admitir que não era expressivo e não chegou a acender um alerta significativo lá nas autoridades competentes. Somente quando começou a recorrer e continuar aparecendo nos dias seguintes, é que começaram a ver, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, não é nada muito normal. E continuou aparecendo, e nessa aí foram 2 meses até que se realmente fosse considerado como sendo um desastre de grandes proporções, né? Então, no primeiro mês, eu me lembro, não era assim alguma coisa, era notícia, mas razoavelmente bem isolados, né? E somente depois de uns 2 meses é que isso virou no noticiário nacional mesmo. Então, como que o charter poderia ter trabalhado nesse caso? O que a gente consegue fazer de detecção de óleo no mar, basicamente, é com imagens de radar banda C, na verdade, mas o banda X também resolve, porque ele faz amortecimento das ondas do mar e o mar fica mais escuro na resposta do sinal, né? O retroespalhamento fica mais baixo, então, resultado final é que manchas escuras na imagem de radar indicam provável presença de manchas de óleo. Só que, para isso, também a gente precisa saber onde é que estão essas manchas de óleo. E a maior parte dessas manchas de óleo, a maior parte, ou quase todas, elas vinham aparecer muito próximo da praia só. Então, a gente chegou a procurar em imagens do Sentinel, que tem 40 metros de resolução espacial, no alto mar, nas datas prováveis de quando poderia ter acontecido o derramamento, e não aparecia nada. Se você pegar as datas próximas ao aparecimento das ondas na praia em imagem ótica de alta resolução, onde você também poderia ver imagens parecidas com aquela de... Estava mais para baixo aqui, né? Está mais para cima. Aquela do Sri Lanka. Essa imagem aqui é uma imagem típica de derramamento de óleo em imagem ótica, mas você tem aquela superfície lisa na superfície do mar. E todas essas manchas de óleo que apareceram no evento de 2019, aparentemente não apareciam na superfície do mar. Então, não teria ajudado de qualquer modo. Respondendo melhor a sua pergunta, não foi feito a ativação do charter. A ativação do charter, se tivesse sido feita, teria sido feita 2 meses depois das primeiras aparições, e nessa época a gente teria que fazer uma aquisição de imagens praticamente do litoral do Rio de Janeiro até o Pará, né? que é quase onde chegou a aparecer. É uma área muito extensa que não ia dar para fazer, não, quer dizer, poderia fazer, mas quem é que ia analisar esse monte de imagens? Ninguém ia analisar esse monte de imagens, além do que o indicativo que a gente tinha também, né? É que não dava para ver nas imagens de satélite. Então, Ô, professor, só pode para continuar, terminar, desculpa. a gente poderia ter feito imagem de satélite se a gente soubesse onde que era a fonte, né, e quando que foi aquela fonte. E até hoje ninguém sabe, só tem essas especulações todas que ninguém sabe, ninguém tem essa informação, ninguém sabe. Na época eu falei, a única maneira de saber quem derramou
é quem testemunhou o derramamento lá, abrir a boca e falar, eu vi derramando óleo daquele navio. Tirando isso, ó, pode esquecer. Bom, eu tenho essa análise que o senhor falou, das imagens é feita à mão, assim, entre aspas, uma pessoa fica lá olhando as imagens, procurando, ou tem algo mais automatizado? Olha, o que acontece é que a gente está trabalhando numa área relativamente pequena, né? Então, no caso do derramamento de óleo aqui no Sri Lanka, você está visualizando a área, você sabe que o navio afundou ali. Você tem aqui o ponto verde onde está o navio e você tem a imagem. Não faz sentido você fazer qualquer processamento aqui, a informação já está na sua cara. É que a imagem acabou ficando curta aqui, mas eu posso medir na imagem, por exemplo, fazer quantos metros de extensão tem essa mancha de óleo. Né? Eu poderia, se fosse um derramamento de óleo normal, eu posso olhar a mancha de óleo, fazer um desenho rápido dela e dizer quanto de extensão que tem. É tão rápido quanto, ou muito mais prático até, do que você rodar qualquer método de classificação em cima dessa imagem. A gente não precisa, em geral, nessa resposta rápida, a gente não vai ficar fazendo processamento de imagem. Você vai fazer um realce e produzir um mapa como esse, que é o que você precisa, por exemplo, para ajudar e mostrar, não, está vendo aqui, ó, tem um óleo sendo derramado ainda. Você não precisa saber quantos litros de óleo estão sendo derramados aqui nesse caso, por exemplo. Né? Então, na maior parte das vezes, existem ferramentas técnicas que você pode usar, mas, em geral, uma diferença do antes e do depois, até visualmente, você resolve muito desses problemas. Eu não tenho aqui... Eu tenho sim, peraí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver onde está o meu... Aqui. Já que vocês estão vendo aí, ó, vou pegar aqui uma ativação que eu saiba. Essa daqui, por exemplo. Tá? Explosão numa fábrica na Tailândia. O mapa produzido. Foram produzidos 2 mapas. Aqui, estrelinhas. Vocês estão conseguindo enxergar razoavelmente bem aí, né? Eu vou fazer esse zoom aqui, mas aí eu perco a legenda. Estrelinha é onde teve a explosão. Os vermelhos são danos em estruturas e os amarelos, danos moderados. Tá? Você pega a imagem, na verdade aqui ele está com a imagem do antes, né? Você pega a imagem do antes, do depois, fica lá com o seu cursorzinho marcando o que você está vendo que está destruído. Ó. E o que não está destruído com o cursorzinho. Né? Você não precisa fazer nenhum processamento aqui, depois interpretar o resultado desse processamento. Então, em muitas situações, ou na maioria das situações, você não tem necessidade de fazer um processamento automático, né? Vou usar a inteligência artificial para eu achar quantas casas foram destruídas nessa situação. Não precisa fazer nada disso. Vai lá, em 10 minutos você deu 50 cliques e marcou todas as estruturas que foram afetadas. Tá bom, Antônio? Respondeu? Sim, na verdade, porque o que eu estava pensando não é o papel, não seria papel do Carter, né? Seria papel de outra instituição buscar no Isso. Carter essas Isso. informações, né? Por exemplo... O que a gente faz é fornecer a imagem. E aí, dado a imagem, você vai ter os produtores de valor agregado. Né? Então, sim. nesse caso aqui, vamos só ver o nome que está aqui. Ó. Deixa eu só descer a janelinha aqui, porque onde está? Nesse caso aqui foi o próprio Onosat, o unitário Onosat, que fez a análise dessas imagens. Esse cara, então, é o cara que fez o valor agregado. É a pessoa que interpretou a imagem. Agora, o que a gente está implementando na carta, né, no charter, são algumas ferramentas de processamento para já entregar alguma imagem pré-processada. Tá? Então, alguma coisa que você pode fazer, por exemplo, vamos entregar uma imagem da diferença, por exemplo, diferença do antes, diferença do depois. No quadrozinho aqui, ó, você tem imagem antes, embaixo e depois. Eu posso procurar as bordas, por exemplo, das estruturas na imagem do antes
e ver qual que é o conteúdo daquelas bordas na imagem do depois. Se ele tiver com uma cor diferente, aquilo lá foi atingido, né? Não está mais essa estrutura. Ou se eu procurar as bordas dos elementos nessa imagem de cima, comparar com as bordas dos elementos na imagem de baixo, as bordas que eu não tenho mais são bordas que foram destruídas, né? Então, existem várias ferramentinhas que você pode fazer para descobrir, então, quantas casas foram danificadas. Ou eu posso chegar aqui simplesmente e dando os cliques aqui em cima da minha imagem. Coloco uma imagem sobre a outra e vou dando os cliques e resolvo rapidamente esse meu problema. Mas é o que você falou, quem faz isso não é a carta. A carta entrega essas duas imagens para você. A imagem de 7 de julho e a imagem de 29 de janeiro. Você, usuário, usar os nomes corretos. Entrega isso para o gerente de programa. O gerente de programa pede para um dos VAPs, né, produzir um mapa que mostre isso, isso e aquilo, porque isso é o que o usuário final precisa. O usuário final precisa saber quantas estruturas foram danificadas e onde estão essas estruturas danificadas. Sim, ok. É porque eu também tinha pensado, é porque teve, assim, eu não sei se tem a ver, mas é sobre imagens, que tinha um pessoal da Bahia utilizando imagem de satélite para fazer o tracking de migração de animais e tudo mais. Eu achei que poderia, mas eu acho que não é o papel desse Carter, né? Poderia ser Não, não, isso seria... uma outra instituição que poderia divulgar as imagens, né? Precisaria estar associado com algum desastre, né, de grandes proporções para poder fornecer esse tipo de imagem. Eu poderia até pensar alguma coisa, não, por causa do desastre no Pantanal, a queimada no Pantanal fez diminuir, sei lá quanto, de número de animais que morreram. Não sei se a gente vai achar a imagem dos animais que morreram lá na imagem de satélite, mas tudo bem, poderia ter... tipicamente se reúne naquela lagoa tantos animais de grande porte que eu consigo enxergar, agora não tem mais, né? Então, mas, tirando esse tipo de uso, eu não enxergo para o caso que você falou, por exemplo. Que você Ok. deu. Bom, acho que é isso, meu. Bom. Mais pessoas, aproveite para tirar suas curiosidades. Olha, avançamos bastante aí. Boa tarde. Diga aí, Felipe. Boa tarde, pessoal. Uma pergunta bem rápida. Eu venho utilizando o Google Earth Engine para fazer algumas manipulações. Inclusive, na matéria de programação no trimestre passado, nós fizemos uma de acordo com um treinamento da ARSET, de acordo com a NASA também. E, assim, vocês têm contato com a Google, o Google Earth Engine, de repente, de ampliar essa manipulação também por parte da sociedade, né? Se vocês têm algum programa, assim, alguma filiação, e se vale a pena. Não, eu acho, pessoalmente, eu acho que não vale a pena, porque o objetivo do Google Engine é totalmente diferente do objetivo aqui do Charter, né? O problema do Google Engine, por exemplo, é como é que você vai trabalhar com imagens, porque o foco principal do Charter é você fazer a programação das imagens e entregar as imagens. Então, se um VAP quiser usar o Google Engine para processar as imagens dele, pode fazer o que ele quiser. Então, a gente não tem necessidade de fazer coisas com o Google Engine. O que a ESA, né, a Agência Espacial Europeia, o próprio INPE tem algumas iniciativas nesse termo, é criar concorrentes do Google Engine. Então, você vai ter ferramentas para processar seus dados, né, na nuvem, sem você ter que fazer o download dessas imagens. Então, todo mundo fala do Google Engine, mas agora, por exemplo, a Microsoft lançou uma plataforma parecida. Para mim, a grande vantagem do Google Engine é que ele já tem um conjunto de imagens para você fazer alguns mapeamentos, mas esse conjunto de imagens não são sempre atuais. Eu tenho a minha... como é que fala? Eu tenho a minha inscrição no fórum do Google Engine aqui,
E toda vez tem lá, por que o dado não está atualizado lá? Então, não dá para ficar trabalhando desse jeito, né? É bom para você fazer, quando você quer pegar uma massa muito grande de imagens de datas passadas, você tem lá uma massa grande de imagens, mas tirando isso, não tem grandes vantagens, além de ser, por exemplo, um lugar onde pessoas leigas, entre aspas, podem treinar algum tipo de programação sobre imagens de satélite. Mas isso eu também achei um negócio legal, não sei se algum tempo atrás, lançaram umas chargezinhas de várias áreas, e uma das coisas que botaram de charge era assim, tipo, agora uma das grandes coisas é você fazer aquela ferramenta que funciona tão bem no software, você programar aquela ferramenta para gerar exatamente o mesmo resultado. Isso é um paper novo que você está gerando. Então, você está gerando alguma informação nova? Não sei. Pelo menos você está treinando a programar. Se bem que vocês que fazem disciplina de programação, vocês devem ter percebido que os programas que são feitos nessas ferramentas, na verdade, não são programas, né? É um script. Faz isso, A, B, C, D, E, F, resultado final. Você não tem nenhum loop, não tem nenhum switch, não tem nada, não tem um objeto, né? Como a gente gosta os mais antigos gostam de brincar com os objetinhos, não tem os objetos com seus métodos e várias coisinhas, né? Então, você aprende alguma coisa, mas aprende assim muito parecido com o que você tem numa calculadora. Você aprende a fazer, não, eu quero fazer imagem A mais B mais C dividido por D, está aqui o meu resultado. Você não fez, não. Se o A for não sei das quantas e o B for não sei das quantas, faça alguma coisa, não sei o que, não sei o quê. Então, mas, de qualquer modo, tem o seu público. Mas eu achei interessante essa charge que era mais ou menos assim. Agora você conseguia fazer a mesma coisa que fazia numa ferramenta própria, bonitinho, mas você escreveu o código dele. E aí você conseguiu publicar porque você escreveu o código dele. Pessoal, acho que foi muito bom aí a palestra e a parte das perguntas. Mas pelo adiantar da hora, acho que vamos fechar. Agradecer novamente aí ao Laércio, agradeço ao Johan também, ao Christian. E deixa eu pedir quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Aí, Laércio, acho que fica melhor se você descompartilhar. Tá, é verdade, estou compartilhando. Agora apareceu embaixo. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e... X. Pronto. Depois eu mando aí pelo Johan para o pessoal. Johan, então pode finalizar, por favor. Bem, muito obrigado pela participação. Os esperamos nas próximas apresentações do seminário da disciplina Tópicos em Observação da Terra. E boa tarde para todos. E não mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde.